Quando Elaine e o Braulio me falaram sobre esse acampamento e que gostaria que eu conversasse um pouco com vocês, eu já sou assim o zero e vezeiro já há muito tempo e muito repetitivo, falando as mesmas coisas. Eu fiquei pensando, meu Deus, está na hora de botar alguém mais sangue novo. E como é que eu vou fazer? E então eu comecei a pedir a Deus o que Ele queria que eu falasse aqui. E comecei a estudar, e orando, escrevendo, para poder falar. E eu quero dizer para vocês que eu prefiro ler, para não perder a sequência dos argumentos. Eu sei que é um pouco mais chato só lendo, mas eu vou tentar fazer as duas coisas para não me perder. O casamento em meio à morte das emoções. Esse é um tema que eu tenho observado isso, inclusive no meu casamento. Por isso que eu disse, eu preparei aos pés do Espírito o que eu tenho que falar para mim e para minha esposa, para o nosso casamento. Nós vivemos numa era de velocidade e esgotamento. Tudo muda rápido demais. Ideias, valores, relacionamentos. Ontem eu falei daquele casamento que foi em outubro, em dezembro já tinha acabado. E os relacionamentos são muito rápidos. Mas nesse meio de coisas ligeiras e rápidas, há algo que parece não mudar. A crescente frieza do coração humano. Parece que está aumentando cada vez mais. E nós temos que lembrar de Jesus. E ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria ou se esfriará, como ele usou, de quase todos. Como é que multiplica a iniquidade? Adão e Eva foram criados, eram dois, puros, inteiros, íntegros, não esquizofrenizados, caíram. Eles já tiveram 2 filhos, multiplicou, já aumentou a iniquidade. Agora eram 4, depois os outros, vai aumentando. Cada criatura que nasce, aumenta a iniquidade. Porque nós somos iníquos. Quantos de iniquidade nós temos no mundo hoje? 8 bilhões e que. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu, tirando o olho daqui, lembrando do Keller, com o experimento dos ratos dele, 2 ratinhos, um macho e uma fêmea. Num ambiente paradisíaco, esses ratinhos cresciam, se multiplicavam, e eles tinham tudo, comida em abundância, e foram crescendo, e chegaram a ocupar 20% do paraíso, e depois ocupou 30%, 50%, 60%. Quando começou a ocupar 70% do paraíso, começaram a aparecer as esquizofrenias, os assassinatos, as tentativas de homicídio, de suicídio. E em pouco tempo, a população dos ratos foi decrescendo até acabar. A ausência do amor tem trazido consequências extremamente sérias. A frieza
no coração humano. Casamentos que começaram cheios de vida e alegria, hoje caminham exaustos, empurrados pela rotina e pelo peso dos dias de cada dia. Aquele casal que entra na festa com um buquê na mão, moça com buquê na mão, e o rapaz e pula, e dança, e grita, e povo, e todo mundo naquela alegria. Depois que o mel acaba, não fica nem a lua. Acaba tudo. E aí vem as críticas, as cobranças, as implicâncias. Muitos casais não se divorciam no papel, mas já se separaram por dentro. Compartilham a mesma casa, mas não a mesma alma. Dormem no mesmo quarto, às vezes, mas não sonham o mesmo sonho. Comem juntos, mas não se alimentam da mesma esperança. O mundo moderno anestesiou os sentimentos. O romantismo deu lugar à praticidade. Funciona? Então é bom. O diálogo deu lugar ao cansaço. O nós se dissolveu no eu. Vivemos, de fato, um tempo em que o amor parece sofrer de fadiga espiritual. O ritmo frenético da vida moderna, as pressões do trabalho, a avalanche de informações e a busca incessante por desempenho corroem lentamente a intimidade dos lares. Estou falando bobagem? Vocês percebem isso no relacionamento? Muitos casamentos se tornam contratos de convivência e não aliança de comunhão, enquanto der certo. O brilho dos primeiros dias foi substituído por um cinza constante, onde o afeto se perdeu entre as nossas agendas lotadas e corações distraídos. Agendas, eu estou ocupado, eu tenho que fazer, eu não tenho tempo. Eu vejo isso, às vezes, o gemido da minha esposa. E eu penso, mas eu tenho um ministério. Mas esse cacete vai me doer aqui daqui para frente. O meu ministério maior é minha casa. É nesse cenário que a mensagem da cruz e da ressurreição de Cristo se torna urgente. Somente a vida nova que vem do alto pode reacender o fogo apagado, restaurar o diálogo interrompido e transformar o eu isolado novamente em nós. Eu fui ao Piauí recentemente para o aniversário da minha irmã de 100 anos. Descemos em Barreiras e eu aluguei um carro e fui com a minha esposa. São 240 quilômetros e foi uma conversa muito interessante. Durante 90% do tempo ela falou.
E ela me apertou. E doeu. Porque é difícil a gente ver os próprios problemas. E principalmente dito pela mulher. E houve uma hora eu disse, eu sei que tudo isso é verdade. Mas eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso. Não só para guardar o meu tesouro, mas para transformar o meu coração até o dia final. E eu estou disposto, não a pagar preço, porque o preço já foi pago, mas a andar a segunda milha. Quando Cristo volta a ser o centro, o casamento deixa de ser um campo de batalhas silenciosas e volta a ser um jardim onde o amor floresce, mesmo depois do inverno. Eu comecei a ler, e a Vitória, ela às vezes pula no meu colo quando eu estou fazendo os estudos, e ela virou, ô vô, que nome esquisito esse seu filósofo aí. Byung-Chul Han é um filósofo contemporâneo, coreano, que mora na Alemanha. E eu fui pegar o livro dele, A Sociedade do Cansaço. Ele tem uma formação religiosa, ele tem um seminário, mas ele se dedicou ao pensamento filosófico e psicológico. E ele fala de uma geração emocionalmente esgotada e incapaz de cultivar vínculos duradouros. Ela é parecida com o que Faraó fazia com os egípcios, colocando peso no trabalho. Agora a gente vai tirar a palha e vocês vão ter que buscar palha. Até tirar força da adoração e do lazer. Ficarmos ocupados demais e preocupados ainda mais. Ele diz que vivemos numa era onde o amor está sendo substituído pela performance e a presença pela distração. Estou aí, mas é missa de corpo presente. Não se escuta, não se fala, não se abraça, não se sente. No entanto, o casamento não morre de grandes tragédias. Ele morre aos poucos, de silêncios não curados, de afetos não renovados, de orações esquecidas. Eu sei que vocês vão ter tempo para alguns momentos aqui a sós. Seria interessante. Vocês estão conversando lá atrás, me ajudem. Vai ter esse tempo que eu falei aqui agora? Não sabe. Sim. Eu estou percebendo. Ah, mas não é a hora de fazer agora. Eu só queria saber se vai ter esse tempo. Um tempo onde vocês podem... Não é lavar roupa. Ver onde é que nós caímos do caminhão. Onde foi que despencou? Não é? Eu disse,
ele diz o casamento morre aos poucos. Ele morre de silêncios não curados, de afetos não renovados e de orações esquecidas. Zacarias e Ana não tinham filhos, eles fizeram uma oração pedindo a Deus um filho. E eles esqueceram da oração. O Zacarias já estava borocochô, a Ana borococheia. Aí aparece um anjo na hora da adoração, a única vez que ele foi escolhido para ministrar no sacerdócio, ele aparece e diz: você vai ser pai, sua mulher vai ser mãe. E ele fica orando, ele esqueceu da oração. A tua oração foi ouvida, mas tem tempo. Deus não trabalha com pressa. Deus trabalha com propósito. E o nosso querido Zacarias teve que ficar mudo porque não creu que Deus está na história. Mas eu creio que a chama que se apaga lentamente quando o casal deixa de buscar a vida do alto, a vida da ressurreição em Cristo restaura. Quando o amor se torna rotina, o lar perde o brilho e o coração perde o fôlego, ainda há esperança. Christos vos cres, diziam os russos há muitos anos na igreja, a primeira igreja batista em Londrina. Quando era o dia de Páscoa, que nós tínhamos várias famílias russas, eu sempre ganhava um pirashke, aquele pão com ricota dentro, que as babas traziam para o pastor. Eu era beneficiado, mas eles sempre diziam: Christos vos cres. E eu tinha que responder: Vaiste vos cres. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Isso é que traz esperança. Um bando de discípulos decepcionados, cabeça baixa. Acabou. Não tem esperança. Acabou. Ele morreu. Não, ele ressuscitou. Não tem ponto final. Teve uma vírgula. Ele ressuscitou e vive para sempre. O mesmo poder que tirou Cristo da sepultura pode tirar um relacionamento da frieza. Ouça isso. O mesmo Espírito, o mesmo poder que tirou Cristo da sepultura pode tirar um relacionamento da frieza. Você crê nisso ou não? Com tua boca serás julgado, porque você e eu somos responsáveis. Eu não vou ficar achando que a frieza do meu casamento é ponto final. O mesmo Espírito que venceu a morte pode reacender o amor. A maior tragédia não é quando o casamento termina, mas é quando ele sobrevive sem vida, sem ternura, sem Cristo. Quando termina, terminou, já vai mesmo. Mas quando ele sobrevive, ele não está vivendo, ele está sobrevivendo. E ele está sobrevivendo porque eu estou esperando que Carmita responda às minhas
necessidades e as minhas emoções. E não é assim. Eu não sou o centro do casamento. O Evangelho anuncia que há ressurreição para o amor cansado, há vida nova para os lares que se rendem a Cristo. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, Dr. John Stott, quando ele esteve aqui no Brasil. Esse homem, ele tem sido um instrumento de Deus para mim. E ele diz uma coisa muito interessante. O cristianismo não é melhoria da velha vida, mas recebimento de uma vida nova. Isto é, a própria vida de Cristo. Nós também, e o casamento cristão, não é aperfeiçoar o que sobrou, mas permitir que o Cristo viva, renove o que morreu. Eu não estou fazendo mais o que eu fazia. Eu me lembro que eu abri a porta do carro porque me ensinaram que no romântico, no casamento de romance, o cavalheiro devia abrir a porta para a moça entrar. E eu fazia isso quando éramos namorados. Nós tínhamos um fusquinha, aliás, era um fuscão, que pusemos o nome dele de Herbie. E eu abria com muito prazer, ela entrava, eu dava a volta, mas hoje não faço mais. Eu puxava a cadeira para ela sentar no restaurante, eu não puxo mais. São bobagens, mas isso reflete como é que a coisinha vai se esfriando. Com pequenas coisas. Eu trazia sempre uma florzinha onde eu achava para ela. Eu não trago mais, nem buquê, nem no aniversário. E se trago no aniversário é mais por uma tradição do que por uma emoção saudável. Mas a ressurreição de Cristo nos lembra que o fim nunca é o fim, quando há fé. Não acabou. Onde o mundo vê morte, o Evangelho vê oportunidade de milagre. Quando o amor parece ter sido sepultado pelas mágoas e pelos anos e pelo cansaço, Cristo abre o túmulo da rotina e diz: sai para fora, Lázaro! Sai para fora, lazarento! Eu tenho vida para você. Fazendo uma cerimônia de casamento na primeira igreja há many years ago, terminando de fazer o casamento, um casal se aproximou, ele se aproximou de mim e disse: pastor, o senhor fez 2 casamentos hoje. Como assim? O senhor fez o casamento dos noivos e os nossos. Eu olhei para a figura, um homem de uns quase 60 anos, talvez 60. Eu disse: vocês não eram casados? Senão nós somos casados há 32 anos. Mas há 16 anos ela dorme num quarto e eu durmo no outro. E nós ficamos juntos por causa de patrimônio e por causa dos filhos. Mas hoje, quando o senhor falou sobre perdão, e que o perdão não é opcional, e que a conta do perdão era a conta lá de Caim, não a conta de Pedro de 7 vezes por dia, mas a conta de 70 vezes 7,
490 vezes por dia, pela mesma falha. Eu tomei um susto e eu perguntei para minha mulher: você seria capaz de me perdoar por tudo que eu já lhe fiz? E ela olhou para mim: e você seria capaz de me perdoar por tudo que eu já lhe fiz? E ali naquele banco, pastor, nós nos perdoamos, de modo que nós não vamos para a festa, nós vamos para um motel, que faz mais de 16 anos que nós não temos uma fé. Eu digo, vai abençoados. Porque tem muito casamento assim. Eu olhei a cabeça de uma psicóloga ali, sacudindo, porque ela sabe, ela escuta. Ela escuta. Mas onde o mundo vê morte, o evangelho vê oportunidade de milagre. O casamento que vive pela ressurreição é aquele que decide não desistir, que aprende a perdoar e que reaprende a conversar, que redescobre o prazer de caminhar juntos. Isto é exercício. E é uma decisão da vontade. Não vá dizer no céu, na porta do céu, eu não tinha competência, porque Deus já lhe deu a condição em Cristo Jesus. Eu assustei com o Maurício ontem. Fiquei assustado. Que ele foi passar uma semana com a sua AVEC, e ele disse, eu fiquei com medo de embuchar a minha mulher. Mas isso aqui é honroso. Isso hoje é raro. E não tá... Eu tenho conversado com moços de 27 anos, 32 anos, com impotência emocional. Queridos, quando o amor parece ter sido sepultado pelas mágoas, nós temos um grande Salvador capaz de mudar tudo isso. O casamento que vive pela ressurreição vive pela esperança. O casal que ora junto encontra no Cristo vivo o poder da ressurreição, encontra gestos simples, um toque, uma palavra, um sorriso, uma esperança. Quantas vezes você deu uma palavra de ânimo para seu marido ou para sua esposa nesse último mês? Nós estamos aí na metade. Ou só crítica, ou só reclamação, ou só lamúria? O que você está fazendo? Eu quero agora que um anjo desça do céu. Não vai descer. Ele já desceu. O Senhor já desceu e já fez a obra. Tim Keller. Oh, meu irmão. Por que você foi tão cedo, Tim?
Ele disse: o evangelho não é olhar para trás, mas para frente, para o amor que Deus renova a cada manhã. Não é ficar olhando o passado e as coisas que aconteceram. Isso vira mulher de Ló, vira estátua de sal, vira estéreis. Eu gosto do velho Paulo que diz assim: esquecido das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho um Deus que muda a história, que transforma latrocida no primeiro santo da morte, da cruz. Esse Deus que pode mudar todas as coisas. A Páscoa não é um evento no calendário. A Páscoa é um estilo de vida. Eu sei que é sempre bom comemorar a Páscoa dentro dos parâmetros judaicos e cristãos, mas para mim a Páscoa é todo domingo. Eu me lembro que Cristo ressuscitou. E que Ele me ressuscitou juntamente com Ele. Não para eu ser um mero descendente de Adão, mas para que eu seja um filho do Deus Altíssimo com o caráter de Cristo. E todo casamento cristão é chamado a viver em modo de ressurreição, onde o amor morre para o egoísmo e renasce em graça, onde a fé vence o desânimo e onde o lar se torna um pequeno santuário da nova criação. E é com esse espírito de esperança que Colossenses 3, de 1 a 4. Agora é que eu vou começar, viu? Colossenses 3, de 1 a 4. Eu vou ser mais rápido. Eu sei que é preciso ler aqui, por causa da gravação, mas ele diz assim: portanto. O portanto está ligando a parte de cima. A parte de cima diz assim: se já morrestes com Cristo, por que vocês estão se submetendo a essas coisinhas, ordenanças humanas? Aí ele começa: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O segredo da vida no lar está aqui. Olhar para o alto, onde Cristo vive. Eu tenho a tendência de ver quadros tortos. Lá na minha casa, as moças vão limpar e o quadro fica torto. E quando eu chego, a primeira coisa que eu vejo é o quadro torto. Por que será isso? Que perfeccionismo desgraçado é este? Eu tenho que ir lá e consertar o quadro. E fico implicado. Essas moças não prestam atenção nas coisas. Eu não sei com vocês como é que é isso. Eu estou falando de coisas bobas que a gente reclama, critica. E em vez da gente aproveitar o dia, fazer aquilo lá, tá torto, tá bom, bota no lugar. Não fica aí implicado. Sai dali celebrando.
Agradece a Deus por ter quadro. E não ficar enquadrado. Somente quando o casal vive à sombra da cruz e sob a luz da ressurreição, o amor deixa de sobreviver e volta a viver. Sobreviver é uma coisa. Viver é outra. Eu estou com um irmão muito íntimo no hospital, em estado grave há mais de 40 dias. Ele está sobrevivendo. Ontem eu estive lá com ele. Eu não fico olhando para o que Deus vai fazer. Eu fico esperando no que Deus pode fazer. E naquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E sei que o caso é gravíssimo, mas Deus é poderosíssimo. E já vimos muitos casos irreversíveis se tornarem saudáveis. Então, o casamento está ruim. Não finja que ele está bom. Vá até o trono da graça e clame da profundeza, eu clamei a ti. Escuta a minha voz. Não me deixa viver um casamento só para dar satisfação às pessoas, ao patrimônio, ou apenas permanecer com os filhos, mas onde não tem vida, está sobrevivendo. Se morrestes, se vocês foram ressuscitados, juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Quais são as coisas lá do alto? São todas aquelas expressões do Evangelho. Eu estou acabando de escrever um livro sobre meditações diárias e nós gastamos 9 semanas para descrever os dons do Espírito. Aqueles dons que não são encontrados no mundo, mas que são dados pelo Espírito Santo, para um relacionamento que tem sentido. Um jornalista entrevistou um casal que comemorava 60 anos e perguntou o seguinte: qual o segredo de tantos anos juntos? E ele respondeu: nós aprendemos a recomeçar muitas vezes. Nosso casamento passou por várias ressurreições. Lembre da expressão de Gary Chapman ontem, quando ele disse: eu não consigo mais amar minha mulher, eu não sinto mais amor por ela. Então ame. Não precisa amar por um sentimento, ame por disposição da vontade. Quem é maior, é o sentimento ou é a vontade? Os sentimentos passam com os hormônios, a vontade fica. Essa resposta simples, ela traduz o coração de Colossenses 3. A vida cristã, e consequentemente o casamento, não é apenas suportar até o fim, mas viver constantemente na novidade da ressurreição de Cristo. Eu não quero suportar meu casamento, eu quero viver meu casamento. A armadilha da rotina sem vida, ela é insuportável. Muitos casamentos morrem não por tragédias repentinas, mas pela lentidão da rotina sem renovação. Eu quero deixar aqui, para você e para mim. Acordou. O que eu vou dizer para minha mulher? O
Que palavra eu tenho para dizer para ela? Só bom dia? Ah, já não serve? Serve. Mas eu posso desejar alguma coisa a mais? Eu posso fazer uma declaração de afeto para molhar a plantinha com água canjen? A ressurreição do Maurício está em evidência. Opera mesmo. Opera mesmo. Diálogos se resumem a contas e problemas. Quanto gastou? Quanto não gastou? O cartão esse mês foi ao limite. Aliás, aqui para nós, Deus me mexeu muito nessa viagem. E eu vou começar, depois que terminar Hebreus, nós vamos começar uns estudos sobre fé e riqueza. Nós hoje somos dominados pela idolatria da riqueza. Perdemos a alegria da fé. Perdemos a celebração. Perdemos a simplicidade. O Márcio Mizubuchi esteve recentemente lá em Sidrolândia e ele contou para nós que ele esteve numa igreja simples, uma igreja de irmãos descomplicados, que vivem a simplicidade. Não esse snobismo, não essa performance. Quando eu ouvi o Márcio dizer aquilo, eu disse, pai, e a nossa? Nós somos tão presunçosos, até de dizer assim, nós temos a mensagem. É verdade que, graças a Deus, Deus nos deu a mensagem. Mas não é para esnobar, não é para exibir, é para viver. A paixão dá lugar à indiferença nesse mundo. A fé se tornou mecânica. A gente vai orar e já é uma reza. Não tem aquela coisa espontânea. Pensar nas coisas lá do alto, isso significa não se conformar com uma vida conjugal terrena e rasa, mas buscar constantemente o renovo que vem da vida ressurreta de Cristo. E este papel que eu tenho é 50% meu. Só que os meus 50% são os meus 100%. 50% é dela, 50% é meu. Os 50% meus são 100% meus. Eu não tenho que ver os 50% dela. Deus vai tratar dos 50% dela. Agora, os meus, eu tenho que reagir. Porque a santificação, Deus age e eu reajo. Na salvação, Deus faz tudo. No meu novo nascimento, Deus fez tudo. Ele é monérgico, mas na santificação ele há uma sinergia. Deus dá a ordem e eu cumpro. Deus diz, perdoa a Carmita, mas é grave. Não estou perguntando se é grave. Eu estou lhe dando condições para você perdoar. E as condições são minhas. E eu não dou sobre medida, eu dou em abundância. Essa orientação de pensar nas coisas do alto não é um convite à alienação do mundo, mas à transformação
do modo de viver nele. No contexto conjugal, significa que não se conformar com a relação marcada apenas por conveniência, rotina ou superficialidade, mas buscar continuamente o renovo que vem da vida ressurreta em Cristo. Carmita me disse assim, bem, quando foi que você me viu recentemente com uma roupa e você me elogiou? Eu fui olhar para trás e disse, faz tempo. É uma bobagem. Eu sei que a mulher não veste para o marido. As mulheres vestem para outras mulheres. Elas não vestem para o marido. Elas se arrumam porque elas estão querendo a aprovação da vizinha, da amiga, da festa. Mas um marido indiferente, que ela veste um vestido bonito e ele parece que não enxerga a invisibilidade. Hein? Eles... Ah! Oh, Deus! Oh, Deus! Não, né, Carlão? Não, é verdade, não, Carlão. Não é não. Teve um professor da Universidade de São Paulo que ele quis mostrar a invisibilidade no mundo moderno. Ele se vestiu de gari. Dentro da USP, ele se vestiu de gari. Ficou alguns meses na sua tese provando que ele não seria visto. E não foi. Colegas de academia, colegas professores passavam por ele e não enxergavam, porque ele estava vestido com roupa de gari. Deixou a barba crescer e andou ali. E os garis também não o aceitavam, porque via que ele tinha modos diferentes de gari. Ele sentava com os outros garis lá, e eles ficavam olhando, e ele tentava garizar-se, mas não conseguia. Mas a invisibilidade do lar é impressionante. A comida foi feita, mas não foi vista. Ela foi apenas engolida. Nem mastigada foi. É um mundo de alienação relacional. Quando o casal fixa o pensamento nas coisas do alto, ele aprende a amar com graça, a perdoar com real profundidade e a servir com humildade, refletindo na relação o próprio caráter de Cristo, que é a fonte da verdadeira comunhão e do amor duradouro. C.S. Lewis afirmou o seguinte: o cristão não é chamado a ser um homem melhor, mas um homem novo. Deus não propõe melhorar Adão, ele propõe matar Adão e formar um novo homem. Isso vale também para o casamento. Não se trata apenas de melhorar hábitos, mas de experimentar a nova vida em Cristo no casamento. Os meus 10% naquela viagem de Barreiras à Corrente foi: me perdoa. Não é se eu estou errado. Quando eu digo se eu estou errado, eu ainda estou usando uma fuga condicional. Não, eu errei. Eu peço perdão. Mas ela não creu. Ela não acreditou.
Porque ela está acostumada a ver eu fazer as coisas. Agora eu tenho que provar que é verdade. E para provar eu tenho que fazer. E para eu fazer, eu não posso fazer no tutano da carne. Eu tenho que fazer no poder do Espírito Santo. Porque no tutano da carne eu vou me vangloriar. Está vendo o que eu estou fazendo? Você não está vendo que eu estou melhorando? E isso aí é pior do que não fazer nada. Então eu quero... Tem tanta coisa, mas eu vou... O poder da ressurreição é que já deu 50 minutos só da palestra e mais aqueles lá. Quando Paulo fala que fomos ressuscitados com Cristo, ele nos chama a viver hoje a realidade nova da criação. O casamento deixa de ser mera sobrevivência para se tornar espaço de esperança. Ressurreição significa que sempre é possível recomeçar. Deus tem me dado a graça de, ainda que incipientemente, tratar com alguns casais que estavam dizendo ponto final. Eu digo, será que tem uma borracha aí? Vamos parar esse ponto aqui, vamos botar uma vírgula, vamos ver se a ressurreição pode mudar esse caso. Mas antes da ressurreição tem que ter estauros, tem que ter a morte. Porque não existe ressurreição sem morte. Isso é revolucionário. A mesma força que tirou Cristo da morte pode restaurar os amores frios, curar os corações feridos e dar novo fôlego a relacionamentos cansados. Aquilo que eu falei há alguns minutos atrás, eu estou repetindo aqui. Por quê? A metodologia bíblica é da repetição. Eu preciso saber que meu casamento pode melhorar, pode ser transformado melhor. Quando a ressurreição de Cristo invade o nosso casamento, ele deixa de ser apenas uma tentativa de sobrevivência emocional e passa a ser um espaço de esperança. Eu quero ter uma Páscoa no meu lar. Aquilo que parecia morto pode reviver. O que estava desgastado pode ser restaurado. O que se perdeu pode ser reencontrado. Senhor, faz isso comigo. Faz isso comigo. E me faz lembrar, porque a minha tendência é esquecer das coisas. Ressurreição significa que sempre é possível recomeçar. Porque a mesma força que levantou Jesus dentre os mortos opera hoje em corações que se rendem a Ele. O mesmo poder. Isso é profundamente revolucionário. Pois onde há arrependimento e fé, o Espírito Santo transforma a frieza em ternura, feridas em cicatrizes de graça, relacionamentos cansados em testemunhos vivos do poder redentor de Cristo. Voltando a Tim Keller, no seu livro O Significado do Casamento, ele diz: o Evangelho não nos chama a olhar para trás por um amor que tínhamos, mas para a frente, para o amor que Cristo nos oferece, sempre novo cada dia. Porque as misericórdias do Senhor se renovam cada dia. Eu queria deixar aqui alguém, assim, até você pode anotar. A ressurreição de Cristo aponta para a novidade. Então, o casal precisa aprender 3 coisas. A renovar o diálogo.
Não apenas falar de problemas, mas partilhar vida, emoções e sonhos. Está disposto, Braulio? Não apenas falar das crises, dos problemas, mas falar da vida. Sentar no café, 10 minutos, 15 minutos, conversar um pouquinho. Eu sei que alguns que têm criança pequena, e tem uns que querem ter mais crianças. Pois é, quer mais crianças. Mas esse meu irmão é meu ídolo. Eu gostaria de ter também, como ele, uns 5, 6. Quer encher a escola sozinho? Mas é mais difícil. Mas nós precisamos ter esse tempo. Eu acho que hoje à noite ou amanhã eu vou falar um pouquinho da Susana e de como ela levou todos os 19 filhos a Cristo. Uma mulher que tem 19 filhos em 1700. Aí você pensa nas condições de ter tempo para ensinar grego, hebraico, latim, matemática e a vida de Cristo para 19 filhos. Cozinhando, lavando e passando. Ainda tinha 1 hora de oração todo dia. Ou é He-Man, ou é super-homem, ou é Deus trabalhando nessa mulher. E isso acontece. Renovar a intimidade. O casamento não é contrato, mas aliança viva. Eu sei que meu casamento só está vivo por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, ele já tinha ido para o brejo. Porque nós não somos perfeitos. Porque nós temos diferenças. Porque minha mulher é pulsatila e eu sou laquesis. O que significa isso? Na homeopatia, nós temos uns princípios ativos. Pulsatila é uma flor que dá nos Alpes suíços, uma vez por ano, e que só pode ser tirada com luvas, na lua nova, na lua cheia. Você tira para tirar o princípio ativo da pulsatila. É extremamente sensível. Se eu olhar assim de banda, minha mulher chora. Ela chora do riso a tristeza com muita facilidade. Eu sou laquesis. Laquesis é o veneno da urutu cruzeiro. É um bicho grosso, rude, pesado, venenoso. Dr. Pires foi o nosso médico em Curitiba. Nós fomos vários anos a Curitiba para ser curado. Minha mulher tinha uma infecção das amígdalas que todos os tratamentos convencionais da medicina alopática tinham sido feitos. Ela tomava aquela injeção braba, benzetacil, de 21 em 21 dias, e aquilo não desapareceu. E depois de 1 ano, tomando pulsatila na dose certa, desapareceu, foi para nunca mais. Porque muita gente não acredita que a homeopatia seja a medicina. A Suíça é 50%. Entre a homeopatia e a alopatia. Mas continua assim. Porque tem muita gente que não acredita que Jesus Cristo tem o poder de ressuscitar casamento falido. Mas continua ressuscitando.
para todo aquele que crê. Então, renovar a intimidade é importante. Eu tenho uma aliança. E a minha parte dos meus 50%, eu vou querer executá-los. Sei que dá trabalho. É sempre sacrificial, porque não existe evangelho sem sacrifício. E renovar os sonhos, planejar juntos, mesmo depois de anos. Vamos planejar fazer um jardim mais bonito? Os dois ali já se orar. Vamos cultivar um jardim. Eu vi um filme no avião de um desses gangsters de Nova York, em que ele, na época de 1940 e tantos, ele mandou matar muita gente, mas no final da vida ele casou-se com uma judia e no final da vida ele se tornou um cultivador de rosas. E as rosas dele foram premiadas como as mais lindas dos Estados Unidos. E no final da vida ele disse: houve uma mudança significativa na minha personalidade. Eu saí da conquista para cultivar o que é belo. Eu que destruí muitas coisas, agora estou construindo um jardim. Então, planejar. Um casal que havia perdido um filho quase se separou. Mas eles buscaram uma ajuda pastoral e começaram a orar juntos novamente. Antes ela reclamava que a morte daquele filho foi consequência da ausência dele do lar. E com o tempo eles reencontraram alegria no serviço à igreja, no cuidado com outros enlutados. Cultivem hábitos de renovação espiritual, leiam juntos as Escrituras, participem do culto com o casal, compartilhem as orações, celebrem pequenas vitórias, comemorem não apenas aniversários, mas momentos simples de amor e fidelidade. Pratiquem a ressurreição do perdão. Toda vez que perdoamos, algo morto ressuscita dentro do nosso relacionamento. Reinventem o caminho, a caminhada conjugal. Façam atividades novas juntos. Aprendam algo novo lado a lado, como expressão da vida renovada de Cristo. A vida de Cristo ressuscitado é o segredo do casamento cristão. Sem ela, o lar se torna cíclico de repetições sem esperança. Com ela, torna-se espaço de transformação contínua. Quando Cristo, que é a vossa vida, ou a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Isso significa que cada recomeço, cada perdão, cada renovo no casamento é um ensaio da glória futura, quando seremos plenamente ressuscitados com Cristo. Casais que vivem da ressurreição não apenas permanecem juntos, mas florescem em Cristo, tornando-se sinais vivos da nova criação no mundo. A Vitória me disse: vô, que foi que o Byung-Chul Han ele disse sobre a sociedade do cansaço? E ela está sentada no meu colo vendo o iPad. Ele disse
que é a sociedade do cansaço, na qual somos levados à autoexigência incessante. Defende uma outra visão de existência, mais lenta, mais introspectiva, mais conectada com o silêncio, e aí uma palavra que ele repete muito na sociedade do cansaço. Alteridade. Alteridade é o oposto de egoísmo. Quando nós... Alteridade. Alter, em latim, é o outro. Alteridade é a diferença do egoísmo. Então, aquela história, que essa faz parte de muitos acampamentos, nós vamos repeti-la, do Rubem Alves. Ele disse, comparou o casamento a um jogo de frescobol e não a um jogo de tênis. Qual é a diferença? Vocês que jogaram tênis, vocês jogavam para ganhar. Então, Elaine está de um lado, Braulio do outro, e a bola tem que ser colocada mais difícil para o outro pegar. Eu quero ganhar. E quando saio daquele jogo, eu saio. Se o Braulio ganha, ele sai pisando em cima dela. Se ela ganha, ela sai dizendo, que homem é esse fraco que perdeu de mim? Esse jogo é jogo de poder. Agora, o Rubem Alves disse, o jogo de frescobol. E eu tive oportunidade, lá no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, no posto 6, onde ele começou, ver muitos jogadores brincar. Às vezes ficava 1 hora, 2 horas, naquele divertimento. O jogador joga a bola melhor para o outro pegar. Hein? Arruma o erro do outro, acerta. E o Rubem Alves foi muito feliz, dizendo, o casamento não pode ser um jogo de tênis. Pode até ser um jogo de pênis. Mas não de tênis. Mas um jogo de desconstrução, de alegria, onde um joga para o outro pegar. Onde você está? Onde eu estou? Senhor, tem misericórdia de nós. Eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, mas isso não é teológico. Quem foi que me perguntou hoje? A menina de Mandaguari, cadê ela? Cadê? Ela hoje estava me perguntando sobre a questão freudiana, nós estávamos discutindo ali, e nós temos que entender que o meu papel é ser descomplicador no meu relacionamento. E tornar a minha relação uma relação agradável. Mas eu estou esperando que o anjo Gabriel venha emprenhar a minha mente. Não, ele emprenhou a barriga de Maria. Agora a sua mente está emprenhada com o poder do Espírito Santo. E você e eu somos habilitados a fazer isso. Que Deus nos mantenha firmes e dependentes dele. Não vai dizer para trás que seu marido foi o culpado. Não vai dizer que sua mulher é a culpada. Porque vocês estão devidamente errados. Não há, se há problema, o problema tem que começar na minha avaliação e no trabalho que Deus vai fazer comigo. E o dela, Deus vai cuidar dela. Ok?
Agora já falou demais.